Estamos de volta aqui com Papo Reto Sem Mimimi. Hoje recebendo meu amigo Marcos Dantas, auditor da Receita Federal do Brasil. O homem que está botando o dedo na ferida nessa questão de fortalecimento do fisco brasileiro. E nesse primeiro bloco ele falava da possibilidade de se tornar muito mais efetivas as ações da Receita Federal, das fazendas dos estados, da fiscalização municipal, no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro. E eu sei, ele é um cara vocacionado, como vejo ali, convivo com o pessoal do Sindifisco, né? Passei a ter um relacionamento muito próximo com o pessoal da Receita Federal do Brasil, onde vai gerando a admiração. Mas também vai gerando a indignação. Eu tive um momento lá em Brasília, você estava lá com Sim. o Sindifisco, com a Unafisco, Sim. com vários cidadãos, com dezenas de senadores, principalmente do movimento Muda Senado, em que nós estávamos fazendo uma mobilização por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que simplesmente, como tinha uma malha fina eletrônica para 800 mil pessoas, que essa malha acabou se colocando, e pessoas politicamente expostas, né? E que por acaso tinha até familiares de ministros do Supremo. E de repente, o que se faz? Ninguém, não está escrito na lei, em nenhum momento, que não são fiscalizáveis parentes de autoridades públicas. Já pensou, olha, o filho do Major Olímpio, que ele é senador, não pode ser fiscalizado. A mulher dele, ele é senador, não pode ser fiscalizado. Ou não tenha obrigações com o país e com a lei. Foi exatamente o que aconteceu. Então, Marcos, a sua visão diante até desses reveses do próprio poder judiciário, outras vezes em função da legislação. Eu já tive também, junto com você, em alguns momentos muito difíceis, onde legisladores na Câmara e no Senado, com um espírito de vingança, dizendo, olha, a empresa da minha família foi fiscalizada, logo nós precisamos cortar as asas desses caras. Eu não consigo entender uma relação dessa, né? Se me fiscalizou, logo não presta. Mas é o que a gente vê. Então, como é que é essa dificuldade toda? Porque é mais ou menos como o serviço policial nosso, né? Nós estamos sempre pedindo desculpa para a sociedade porque nós existimos. Olha, desculpa, mas ele atirou. Opa, pelo amor de Deus, o marginal atirou em mim. Eu tinha que me defender, eu tinha que defender o cidadão, mas a gente está sempre se explicando. Como é que é essa visão também da Receita Federal? E me parece que isso transcende também para os estados, uma tentativa de retirar o poder de quem fiscaliza, principalmente na área do fisco. Major, você já deu uma aula sobre isso, mas eu vou apenas pontuar alguma outra questão. Quando nós, da Receita Federal, e os nossos colegas dos fiscos estaduais, fiscalizamos o pequeno, verificamos recibo médico, por exemplo, ou vamos olhar a mala de quem está vindo de Miami, nós somos muito bons, é muito bom, muito bacana, todo mundo bate palma, é isso mesmo. Agora, quando nós, num programa que não tem a mão humana, a inteligência artificial da Receita Federal selecionou parente de um ministro do Supremo, aí nós não prestamos mais. Aí começou a perseguição que o senhor se referiu. Aí afastou-se colegas auditores fiscais, encerraram-se fiscalizações. Como é que fica o ânimo interno? Você que é um auditor. Péssimo, péssimo, Major. Não tem outra palavra, péssimo. O clima na Receita Federal realmente foi abalado por isso. Esses sucessivos ataques, partindo, alguns deles, do Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Maior, que deveria dar o exemplo de realmente a Constituição deve ser mantida e a lei deve ser para todos. Então foi muito ruim. Nós nos sentimos realmente péssimos, porque, ora, como assim? É o nosso trabalho? O colega, por exemplo, que chegou a ter essa fiscalização, foi afastado da função. Uma pessoa séria? Como assim?
De que forma isso foi feito? Por que isso foi feito? E a razão é essa. Quando nós fiscalizamos os pequenos, que bom. Quando você fiscaliza os grandes, parece que não pode. Aparentemente, a lei não é para todos. E tem que ser para todos. Nós vivemos numa república, nós temos apenas a Constituição sobre nós. Todos estamos abaixo da Constituição, todos estamos abaixo da lei e a fiscalização tem que ser para todos. Como é que está hoje o ânimo da Receita Federal do Brasil? Porque, vamos dizer, gente, eles apreenderam 60 toneladas de drogas. Receita Federal no Brasil dá 5 mil quilos por mês. Isso. Dá 5 mil quilos por mês. Isso tomando toda essa pancadaria, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. Como é que é o ânimo interno? Porque eu vejo que a eficiência em relação à arrecadação, ela me parece que aumentou. Vocês têm sugestões? Eu lembro que vocês apresentaram ao novo governo em todas as coisas, algumas coisas foram ouvidas, outras coisas fizeram questão de desconsiderar. Mas eu sempre vejo aquela coisa, né? Às vezes vai se falar de polícia e não quer se falar do especialista de polícia, que é o policial. Pois é. Eu vejo agora, por exemplo, nós estamos discutindo, ou no remédio de discussão de reforma tributária. E parece que é um processo de alijamento dos profissionais da Receita Federal, que é o cara que vai atuar em cima disso, para falar em como otimizar a tributação no Brasil. Como é que você está vendo isso? Quais são as perspectivas da Receita Federal, dos auditores da Receita, em relação à possibilidade real? Como é que vocês estão se posicionando? Como é que vocês estão se colocando através dos sindicatos? Estão sendo ouvidos na cadeia hierárquica da Receita Federal? Porque eu fico muito preocupado. Porque toda vez que você vai fazer lei e você não vai ter o sentimento daquele que vai fazer aplicar, ou de que conhece o dia a dia, tem tudo para dar errado. Como é que está sendo a visão disso? Nós temos um projeto de emenda constitucional que trata sobre reforma tributária na Câmara, a PEC 45, nós temos uma assinada, a PEC 110. E os russos, quem vai fiscalizar isso tudo? Vocês, o pessoal das fazendas estaduais, como é que é a participação de vocês nesse processo? Major, a participação da instituição Receita Federal, ela existe, naturalmente, ela que gera os números para que tanto subsidie o Senado, o projeto do Senado, como da Câmara. Mas nós, auditores fiscais, através de nossas representações de classe, muito pouco ouvidos. Muito pouco ou quase nada ouvidos, o que é muito ruim. Porque nós, como você bem disse, nós é que vamos operar esse sistema após a sua mudança. E se ele não for racionalizado, vai ficar pior do que está hoje. Muito pior do que está hoje. Nós, inclusive, no passado, um passado recente, há um ano e pouco atrás, tínhamos uma série de sugestões, conversamos com uma série de pessoas, promovemos alguns debates para tentar sensibilizar em alguns pontos que nós achávamos que era importante. Mas, aparentemente, ouvidos moucos. Não estamos encontrando eco para algumas propostas que nós, auditores, gostaríamos de fazer. Mas, em relação a outra questão que o senhor falou, o sentimento na categoria, depois de todos esses ataques, uma coisa me preocupa muito. Especificamente, que é o que eu mais prezo, que é a questão do combate à corrupção, e agora que a gente está, na nossa visão, tem que levar esse combate para os municípios, se os auditores fiscais, como estamos hoje, um pouco desmotivados, um pouco, eu diria até perseguidos pela nossa principal corte, por alguns membros do parlamento, como é que nós vamos fazer o combate efetivo nas nossas cidades? Vou dar um exemplo para o senhor. Recentemente, o senhor participou disso diretamente na questão da mordaça que queriam colocar no auditor fiscal. O auditor fiscal termina uma fiscalização, ele informa ao Ministério Público indícios de crime. Imagine a situação, eu estou na minha cidade, identifico que a prefeitura da minha cidade tem um contrato fraudulento com a empresa laranja, eu autuo a empresa laranja, que eu já sei que é laranja, e eu não posso informar ao Ministério Público que o prefeito ou algum secretário está realmente roubando o dinheiro do povo. Era isso que queriam fazer e a sua defesa, inclusive, nos ajudou muito a evitar que isso aí
fosse concretizado. No entanto, esse perigo ronda ainda. Nós ainda temos essa possibilidade de que, numa reforma tributária, você acabe, por exemplo, com essa possibilidade do auditor informar o Ministério Público se não tiver uma autorização judicial. Então, com isso, você acabaria de vez com o combate à corrupção nos municípios e, eventualmente, até mesmo nos estados. Eu fui a convite do Sindifisco até participar de um evento de auditores no Rio de Janeiro, e eu disse, olha, vocês têm um defeito, vocês não contam o que fazem. E é o que eu estava dizendo, até efeito, você atuou em parte da própria Operação Lava Jato. Sim. Porque em determinado momento, transbordou para o Brasil e para o mundo, e eu sou um fãzão dele de carteirinha também, como você, do Sérgio Moro, pela figura do juiz, os procuradores ali atuando, sim, a Receita Federal muitas vezes dizendo, a Polícia Federal dizendo das ações, e eu até dizia, que eu falei, mas a Receita é o pato, bota um ovo muito maior do que o ovo da galinha, mas não canta. Então, muitas vezes, o povo brasileiro não sabe. Então, eu queria que você dissesse, era possível, ou é possível, você ter ações como houve da Lava Jato? É lógico que nós temos a estrutura da Receita Federal participando do processo, mas vocês não contam. Então, muitas vezes, o país, sabe, o nosso programa está aumentando cada vez mais a audiência, eu queria que você dissesse o papel fundamental, porque... Só para as pessoas entenderem, se você for tentar buscar um esquema de lavagem de dinheiro, etc., você imagina, pode ser o melhor policial do mundo. Mas para a gente tentar enxergar o que está acontecendo, aquilo vai levar 6 meses, 1 ano. Pega alguém da Receita Federal, o cara bate os olhos naquilo, já diz, olha, isso aqui está sendo feito, é esse o processo, aqui tem laranja, aqui não tem, aqui tem isso. Como é que é o papel da Receita Federal, E o que eu disse lá atrás, não é um defeito que eu disse, falei, mas que é até muito difícil, às vezes, quando a gente vai defender a estrutura da Receita Federal, às vezes o cara fala, não, esses caras aí estão só para perseguir a gente. Você já matou a charada. Quando está fiscalizando o pequeno, é eficiente. Se fiscalizar o tubarão, aí não. Aí é perseguição. Como é que é essa atuação nesse tipo de operações, no dia a dia que vocês fazem? Por exemplo, essas 60 toneladas de drogas foi a Receita Federal, não foi efetivamente a estrutura de polícia, foi a estrutura de Receita Federal. Major, 60 mil quilos de cocaína, aliás, a grande parte dela, pasta base de cocaína, queria virar 5, 6 vezes mais de pó de cocaína. Receita Federal, grande parte, sabe onde? Porto de Santos, Porto de Paranaguá, aeroportos do nosso país. Fomos nós da Receita Federal, inclusive nós temos uma unidade hoje de Cães e Faro, que faz esse trabalho, pega 1.000 quilos, 2.000 quilos de cocaína de uma vez. Então, assim, de fato foi isso. Agora, em relação a essa questão de possíveis lava-jatos nos estados e nos municípios, sim, claro que é possível. A Receita tem uma expertise adquirida, inclusive, durante a lava-jato. Temos um programa de computador que faz cruzamentos que são fantásticos. Mas aí que está, você tem que ter o outro lado também. Você tem que oferecer a denúncia e alguém com coragem, como foi o Sérgio Moro, recepcionar essa denúncia, levar à frente, pedir novas provas e efetivamente fazer o indiciamento das pessoas, julgamento, enfim, como aconteceu em Curitiba. Isso é possível fazer em praticamente todos os municípios brasileiros, porque a Receita Federal está presente em todos os municípios brasileiros. E onde nós não estamos, as receitas estaduais, que também têm essa possibilidade de investigar de onde está vindo o dinheiro, se existe mal feito, de onde está vindo questões de lavagem de dinheiro, é possível sim fazer isso. Nós temos essa possibilidade, mas aí tem que ter isso que eu te falei, a possibilidade de que, do outro lado, as entidades, as instituições, como Ministério Público, como Polícia Federal, também participem dessa possibilidade. Gente, o tempo, como diz o caipira na Grande Venceslau, avua quando o papo é bom mesmo. Daria para a gente fazer, e vamos fazer novos programas aqui, porque a população se interessa demais nisso. Mas eu não posso deixar de dar uma cutucadinha no final, aqui o papo é reto, sem mimimi. Marcos Dantas é suplente de deputado federal, o prolongamento do mandato deverá efetivamente
assumir o mandato, mas a política, quando a mosquinha pica, é complicado. Você foi participar empurrado pela gente, foi o sindifisco e todos nós dizendo, você vai para as urnas. Não, mas nunca ninguém dá receita e não, você vai porque gostou, tem possibilidade de você disputar eleições, não estamos antecipando nem nada, é campanha antecipada. Nós poderíamos dizer que você é um pré-candidato à prefeitura de Jundiaí? Major, veja bem. Veja bem, aqui o papo é reto. O papo é reto, sim, claro. Aí. Nós estamos na cidade, nós temos amigos na cidade, nós temos familiares na cidade, é uma cidade maravilhosa e nós queremos o melhor para ela. E na nossa expertise de auditor fiscal, a gente acha que pode contribuir, porque se você reduz os gargalos da corrupção, se você reduz os gargalos da mal utilização do dinheiro público, você pode pagar melhor o policial, a guarda municipal, você pode pagar melhor o médico, você pode dar serviços de qualidade para a população. Então, a gente acha que é possível sim que essa candidatura seja construída. É isso aí, minha gente. Nós estamos encerrando o nosso programa agora. Marcos Dantas já fica convidado para vir em outro momento, no papo reto mesmo. Imagina esse homem como administrador, gente. É isso aí, assim que o povo brasileiro tem que pensar. E olha, nós temos aí muitos Marcos Dantas que estão disponíveis ao povo brasileiro para fechar esse gargalo da corrupção. Um abraço, Marcão, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima e até o próximo domingo. Papo reto, sem mimimi.